Tá aí o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, claramente falando sobre a semifinal entre Flamengo e Vasco, que vai acontecer no próximo sábado. Isso já está marcado, já está definido. No próximo sábado, às 18h30, Nicolás. 16h30, Fluminense Madureira, volta redonda. Mas o local do jogo entre Flamengo e Vasco ainda não está definido, vai ser definido nesta segunda-feira. E aí, isso envolve também essa questão da torcida única. Uma medida que apareceu na última sexta-feira por causa da violência. E agora pode acontecer de o jogo ser fora do estado do Rio de Janeiro. Tem dois problemas, né? O primeiro deles é a falta de estádio. O presidente do Flamengo estava falando Maracanã ou Newton Santos. O Carlos Eduardo Pereira, presidente do Botafogo, disse aqui, em alto e bom tom para o bate-bola, que o Flamengo não jogará no Newton Santos. Então, se o Maracanã está fechado e o Newton Santos não está liberado para que o Flamengo mande seus jogos lá, a gente tem um problema de estádio. Além disso, Bruno, porque é difícil imaginar que Flamengo e Vasco vão fazer uma semifinal de campeonato carioca, de Taça Guanabara, no estádio da Ilha do Governador. Poderia ser uma alternativa, mas não imagino. Você citou o outro problema, que é o problema de uma liminar concedida na última sexta-feira, que determina que os clássicos no Rio de Janeiro tenham torcida única. Os presidentes dos 4 grandes se mostraram contrários. Numa dessa, a alternativa para todos os problemas é levar o jogo, por exemplo, para Brasília. Aí você faria um jogo com torcida mista e resolveria esse problema. A gente já volta nesse assunto. O Alex Muralha está falando. É um time bem forte, o grupo está grande e os resultados estão vindo. Então agora vamos continuar nessa batida forte para se preparar ainda mais para a Libertadores. Então, Alex Muralha falando. Jean, sobre o caso dessa semifinal envolvendo Vasco e Flamengo. No próximo sábado ainda não sabemos o local da partida. Eu acho que, bom, primeiro, na verdade esse caso traz à tona outros casos que a gente tem discutido muito, né, durante a semana. Primeiro, essa infantilidade, né, do Flamengo não poder jogar no estádio do Botafogo, quer dizer, não poder utilizar por motivos absolutamente ridículos que acho que não casam com o profissionalismo do futebol que você espera do Botafogo, do Flamengo, enfim, essa briga é quase que de crianças entre os dois clubes. E depois a questão da torcida única. A questão da torcida única sobre a qual os dois clubes, né, tanto Flamengo como Vasco, já se manifestaram contrários. Até ao contrário do que acontece em São Paulo, em que os clubes apoiam e ficam quietinhos em relação à torcida única. No Rio de Janeiro, pelo menos Flamengo e Vasco tomaram essa decisão, essa posição contrária, né, ao jogo de torcida única. E aí eu queria só discordar um pouco do Diego. O Diego que fez uma grande partida hoje, que fez de novo um grande jogo, talvez o nome mais importante desse time do Flamengo. Pô, eu tenho certeza, eu duvido que o Diego prefira o jogo com torcida única. O seu clube já se manifestou contrário à torcida única. Eu acho que o jogador importante, o jogador grande, quando ele é perguntado a respeito disso, ele tem que se posicionar. Inclusive, nesse caso, ele não ia comprar uma briga com o chefe dele. Ele não ia comprar briga com Bandeira, não ia comprar uma briga com o clube. Ele poderia, sim, se posicionar e se colocar, né? Aproveitar. É mais uma voz importante, é mais uma voz grande para falar contra a torcida única. Eu tenho certeza. Eu não acho, sinceramente, que o Diego, como nenhum jogador, a gente nunca vê jogador favorável à torcida única, e é óbvio, né? Porque o jogador, assim como o torcedor que gosta de futebol, ele gosta de ver as duas torcidas, ele gosta dessa disputa dentro de campo, e acho que teria sido uma boa oportunidade do Diego, perguntado sobre o tema, se posicionar, se colocar. Acho que o jogador grande, ele tem que se posicionar. Até entendo que jogadores menores, que estão surgindo, que vêm da categoria de base ou menos conhecidos, prefiram ficar quietinhos. Às vezes esses nem são questionados, né, Gia? Até porque, convenhamos, tem menos... menos peso. Tem menos peso, tem menos relevância o que eles dizem. Agora, um cara como o Diego, que está acima do bem e do mal no Flamengo, eu acho que ele poderia se colocar e ser mais uma voz a se posicionar a respeito desse tema. Vamos torcer para que a coisa se resolva. É um dilema, né? Porque
por um lado, é muito legal você ter as duas torcidas dentro do estádio. Por outro lado, também seria muito legal que um jogo, uma semifinal de Taça Guanabara, acontecesse no Rio de Janeiro, né? Então, o mundo ideal certamente não vai acontecer, que seria um jogo no Rio de Janeiro, que fosse no Engenhão, com as duas torcidas. Esse cenário... Sem violência. E sem violência. Mas acho que esse cenário é impossível, é inviável. Vamos ver os melhores momentos, então, da vitória do Flamengo. A goleada em cima do Madureira, 4-0, e a gente acompanha agora como foi. Vamos lá. Olha, o primeiro lance, a gente vai ver que acontece aos 20 minutos do primeiro tempo. 10º, Nicola, escanteio pro Flamengo, tá? Só no primeiro tempo. Aí o Diego bateu e o Rafael Santos impediu o gol. Aí aos 26, a gente tá vendo, a bola passa pelo Manquelo, passa também pelo Guerreiro, sobra pro Diego. Mais uma vez aí, o goleirão fazendo a defesa. Agora sim o Everton ali pela esquerda. Ele invade a área e bate mais uma vez. Rafael Santos defendendo. Aos 38 minutos, esse lance aí do Everton, cortando e batendo com a perna direita. Depois a gente vê o Muralha fazendo a defesa. Aos 43, o Júlio César girou para cima do Trauco e arriscou de fora da área. Aí o goleirão do Flamengo que já passou aqui pelo bate-bola. Aos 44 minutos, essa expulsão. Alex Moraes fez a falta em cima do Diego, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Aos 44, tá? E logo no lance seguinte, no minuto seguinte, o Diego apareceu para fazer essa bela jogada. Olha só, ele recupera a bola lá no ataque e marca o primeiro gol do Flamengo. 1-0 então. O Diego abrindo o placar em Volta Redonda, Zé Elias. Diego que foi muito bem hoje. Ele participou do lance, né? Ele roubou essa bola e acabou finalizando. Estamos agora no segundo tempo. Júlio César cruzou pro Esquerdinha. Olha só, hein? Carimbou o travessão. De cabeça o Esquerdinha. Muralha já estava batido. Aos 19 minutos, o segundo gol do Flamengo. Lançamento do Trauco para o Guerreiro fazer. E a parceria peruana funcionando de novo, Bruno. Só que aí ele já leva a mão na hora do gol, logo depois de fazer o gol, vai perceber que ele leva a mão esquerda na parte da coxa, no músculo posterior da coxa esquerda, foi substituído logo na sequência. Muito bem. Olha só, agora a gente está vendo aí mais um lance. O Viseu, que tinha acabado de entrar, cruza para o Manquelo marcar o terceiro gol dele na temporada. São 8 no total, Bruno. 3 só nessa temporada. Aí então, o Manquelo, que é um dos destaques, jogando lá pelo lado direito do ataque do Flamengo. Agora vem o cruzamento ali pela esquerda. Nossa, a bola sobrou ali, é o Gabriel e depois a sequência é o Viseu. Não é isso, Nicola? É um show de horrores, né? Olha lá, o Viseu cabeceando. Camisa do Flamengo. E aí no meio de... E foi treinado pelo Zé, né? Nas categorias de base, né? E aí é isso, né, Zé Elias? No meio de tantas boas contratações que o Flamengo fez, a gente tem Viseu e Paquetá participando bem do jogo de hoje. Tem o Cafu também, que jogou durante a semana. O Flamengo tem colocado aí os meninos para jogar e você percebe a diferença, né? Os meninos são preparados, isso surte efeito na hora do jogo. Vamos ouvir o Hever aqui no bate-bola. Buscou desde a primeira rodada essa classificação, conseguimos antecipar a classificação e hoje se concretizou na primeira. Isso não vai entrar em campo, acho que tem muitos jogadores que acabou chegando esse ano, eu sou um deles. E o que passou já ficou lá atrás, a gente tem que pensar, escrever novas histórias, novos capítulos e temos um clássico aí pela frente para que nós possamos, de repente, estar mudando essa história. Entendeu? Tá aí o Hever, então. O Bruno Guedes está informando aqui, nosso integrante do ESPN.com.br, Jean, que a Ferge é quem define o local do jogo. Então ela pode até passar por cima do Botafogo nessa história. É o mando dela, mas o estádio de quem? O Mauro até me mandou uma mensagem aqui falando justamente sobre isso. Falou, olha, o presidente do Botafogo falou, informação, 2 pontos, o presidente do Botafogo não vai enfrentar a federação jamais. Se ela marcar o jogo do Flamengo no Engenhão, ele acontecerá lá. Então, tudo bem,
bem, quer dizer, pode ser que o jogo aconteça no Engenhão, se isso vier a acontecer, se a federação marcar o jogo para o Engenhão, e de fato a gente não tem visto, convenhamos, a diretoria do Botafogo comprar brigas contra a federação. Mas que vai ficar feio para ela, vai. Para a diretoria do Botafogo. O presidente falou aqui, porque, né? Porque falou com todas as letras. Não joga mais. Mas aí eu já sei qual seria o discurso. O discurso é, não, mas temos que cumprir o regulamento e bababi, bababá. Agora, se acontecer no Engenhão, vai ser, tudo indica, com torcida única. Então é aquilo que a gente falava. O mundo ideal, que é um jogo no Rio de Janeiro com as duas torcidas, esse continua sendo inviável. E aí é o seguinte, o Eurico falou que com torcida única o Vasco não joga. Não falou? Falou na sexta-feira. Falou. Aliás... O que mostra que o pessoal fala muito também, né? Como é que, eu queria saber como é que funciona, por exemplo, ele não vai colocar o time? Ele falou que Ou não vai. usar algum... E aí tem uma curiosidade, até o presidente da FERJ, Rubens Lopes, é contra essa história de torcida única. Tá muito claro é que vai haver um movimento ao longo da semana, Bruno, para caçar essa liminar. Para que essa liminar expedida por um juiz, proibindo a realização de jogos, de clássicos com torcida dividida, com torcida dos dois times, a briga dos clubes grandes e da Federação do Estado do Rio de Janeiro será para caçar essa liminar. A partir daí, se o presidente do Botafogo voltar atrás do que disse aqui no bate-bola, ele garantiu que o Flamengo não joga mais no seu estádio. O mando é da federação, o estádio é do Botafogo. Então, a menos que o presidente recue, não vai ter jogo no Newton Santos. Então, são várias variáveis, né? Desculpa o perdão da redundância. Aliás, tem um post do Bruno Guedes no espn.com.br, ele publicou essa matéria, ele postou isso até antes dessa confusão toda, mas mostrando, na sexta de manhã ele colocou, não foi, Jean? Isso. Mostrando o que existe por trás dessas brigas nas torcidas do Rio de Janeiro. Como não é só briga de torcida. Então vale a pena ler porque é um raio-x de tudo que acontece. Salvio, agora sim você está com seu telão pronto para mostrar o que aconteceu lá no Raulino de Oliveira. E eu quero saber o seguinte, se o Vasco chegar, bater o pé, se não cair liminar, nada, e é jogo único, torcida única, e o Vasco falar assim, não jogo. Vasco falar no jogo, a federação que vai ter que definir isso, vai ter que escalar árbitro, vai ter que escalar tudo. Se o Vasco não comparecer no campo, o árbitro coloca lá no relatório o famoso WO, não compareceu. Mas a federação vai ter que escalar o árbitro. Então essa semana, Bruno, vai ter muita conversa aí, vai ter muita história. Mas, Bruno, separei aqui o lance exatamente para mostrar. Você colocou a expulsão do jogador do Volta Redonda, que o jogo ainda estava 0-0. Mas a gente dá uma olhada aqui, ó, com 20 minutos de jogo, né, o Alex Moraes, né? A gente vê, ó, olha o que ele faz no Guerreiro. João Batista de Arruda foi o árbitro. O árbitro até deixa o jogo seguir. Dá uma olhada assim, deixa seguir, vai para vantagem, aí depois ele para, primeiro cartão com 20 minutos, merecido. Guerreiro, ó, ele faz 1, 2, e aí depois o Guerreiro com a bola, 3 e 4. Na mesma jogada, 4 faltas, cartão amarelo, e aí depois com 44 minutos, aí o Diego vai sair, ele agarra o Diego, já tinha cartão amarelo. É o que nós falamos do jogo do Palmeiras, o que o Jean falou, o que o Zé Elias falou. É o jogo da vida. Volta Redonda já classificado. Só que ficou sem um jogador no primeiro tempo, com o jogo 0-0. Volta Redonda já classificado, agora para jogar contra o Fluminense, mas já entrou em campo classificado, só não sabia se era primeiro ou segundo colocado. Vai ficar fora da semifinal. Esse tipo de jogo pro árbitro é tomar a decisão, é não economizar o cartão, né, Zé Elias? Porque o jogador vai realmente com sangue nos olhos para pegar e para acertar, né? Sem dúvida. E aqui acertou a arbitragem de expulsar, mesmo que o jogo tava 0-0. É o seguinte, é jogo da vida de um, mas não pode ser jogo da morte de outro. Em hipótese alguma, perfeito. Falou tudo, Bruno, não pode ser mesmo. E o árbitro tem que agir. O árbitro tem que agir. Bom, muito bem, olha, Salvio, daqui a pouco eu quero que você explique o que aconteceu lá em Curitiba, tá? A gente vai falar bastante de todos os problemas envolvendo o clássico Atletiba, toda a confusão, os times que não entraram em campo depois daquela confusão envolvendo o direito de transmissão da partida, então a gente vai falar bastante. Eu sei que o Salvio estava conversando com muita gente por lá, não é, Salvio? É isso, Bruno, vamos trazer as informações. E olha, Rio Grande do Sul, Porto Alegre também, torcedor colorado, fica atento aí. Quanta polêmica
polêmica no jogo do Inter. Bruno, só uma coisinha mais do Flamengo, vendo o que foi o jogo, né? É interessante vocês falaram do Viseu e do Paquetá, que são dois jogadores, vamos dizer, que tinham pouco espaço, né? Vinham tendo pouco espaço e a tendência é que nessa temporada tenham ainda menos com os reforços que chegaram. Mas é incrível também como os jogadores que, vamos dizer, se o torcedor montasse o seu time ideal no comecinho do ano, no comecinho da temporada, provavelmente o Manquello não estaria nesse time ideal. Se considerar o que aconteceu na temporada passada. Talvez o próprio Everton, que fez bons jogos na temporada passada, também não estaria. E aí, de novo, os dois jogam. O Everton jogou bem de novo hoje. O Manquello a gente não precisa nem falar. Tá fazendo uma temporada realmente em alto nível, por mais que os jogos ainda sejam tranquilos, os jogos sejam fáceis, né? Os adversários sejam de baixo nível, mas tem muito time se complicando contra adversários de baixo nível. E aí você vai vendo como o elenco do Flamengo vai ficando muito encorpado também pelo crescimento dos caras que já estavam no elenco. Não é só a chegada do Berril, não é só as contratações, não são só os reforços, né? O Rômulo. Tem muito a ver com o crescimento desses caras. E não tem jeito, vai ficar muito cara bom no banco de reservas, porque os caras que talvez não tivessem jogado tanto na temporada passada estão jogando muito bem nessa. E outra coisa, né, Jean? Se alguém lá no começo do ano teve boa vontade e escalou o Manquello, certamente não escalou naquela posição que ele está jogando. É verdade. À direita. E é verdade, ele certamente não estaria jogando ali. Hoje, né, as opções de jogadores para atuar por ali também vão crescendo, esses jogadores de beirada. O Flamengo tinha, né? Tinha Fernandinho, tinha o Cirino, jogadores que não deram certo, que foram embora. Agora, os que estavam lá e que não estavam jogando tanto assim, o próprio Gabriel, né? Começaram a jogar mais nesse começo de temporada. Então, de fato, você vê o elenco do Flamengo se encorpando muito também pelo crescimento dos caras que já estavam no elenco. O torcedor do rubro-negro do Flamengo deve estar preocupado com a situação do Guerreiro. Exames provavelmente amanhã devem indicar se há alguma lesão. No momento em que ele marca o gol, ele leva a mão à coxa esquerda. Guerreiro que vive um início de temporada muito brombo. São 6 gols em 5 partidas. É o artilheiro do Campeonato Carioca. Hoje voltou a balançar a rede. O entendimento dele com o Trauco é bem legal. Chegada do lateral esquerdo peruano. E o bom momento dele também tem a ver com esse entrosamento com o Guerreiro. Dá para imaginar que o Trauco seja o principal assistente do Guerreiro. Hoje foi assim de novo. E o Paquetá marcou hoje o primeiro gol dele. Ele já foi o terceiro jogo como profissional e ele abre a galeria de gols dele com essa obra de arte, uma pintura. Certamente é um gol para colocar no DVD.